enquanto ele estava na terra, mas eu recebi uma revelação especial do Senhor. Então Paulo é apóstolo, não porque era um dos 12. Paulo, ele diz, né, como um filho abortivo, né, como alguém, Deus teve por fiel me colocando no ministério. Mas eu não sou ninguém, eu não sou apóstolo dos 12, eu sou alguém que depois, derradeiro, lá atrás, depois o Senhor foi e chamou. Mas o que eu recebi, ele afirma, recebi do Senhor. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, as cartas de Paulo, toda aquela revelação, né, que ele coloca ali, de ensinamento doutrinário, é a palavra de Deus recebida do próprio Senhor. Em 1 Coríntios, ele acrescentou: as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então não é dele, é do Senhor. Amém? E existe uma... Pode ser que alguém esteja com uma dúvida, porque ele diz lá em Coríntios 7, diz assim: digo agora eu e não o Senhor. Mas ele está se referindo ao casamento, do que Jesus ensinou no casamento e o que Jesus, enquanto no ministério terreno, não havia ensinado. Então agora ele está ensinando. Por isso ele diz: agora digo eu e não o Senhor. Mas na verdade, o que ele diz é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Os irmãos entenderam? Porque Jesus falou sobre divórcio, Jesus falou sobre o novo casamento, né? Então, mas não falou tudo. Então agora Paulo está diante da igreja, há questionamentos, há perguntas, os gentios chegaram, né? Eles veem outras coisas novas estão acontecendo, e Paulo, né, diz: olha, o Senhor Jesus não falou nada a respeito desse assunto, desse problema específico, lá nos evangelhos, mas eu digo agora. Então ele está ali como que alguém, né, que está dando continuidade ao ensinamento da palavra de Deus. E ele diz: o que eu digo não é meu mandamento, é o mandamento do Senhor. Amém? Próximo. Os apóstolos alegaram que as suas palavras tinham esta autoridade divina. João, por exemplo, afirmou: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Ou seja, João está dizendo: eu vivi com Jesus, eu o vi, eu apalpei, eu ouvi, eu estava ali, presenciei, e o que eu estou passando para vocês recebi dele. Então, está conferindo autoridade às palavras dele, porque ele é um apóstolo do Cordeiro. Consequentemente, ele insistiu: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, quando ele está dizendo o seguinte: quem ouve o que eu digo, né? Quem ouve o que nós falamos, então esse é de Deus. Esse obedece, ouve, atente ao Espírito da verdade. Mas quem não ouve, ele está seguindo o Espírito do erro. Como muitas pessoas ouvem o Evangelho, estão até na igreja, mas não vivem. Então estão seguindo o espírito de erro. Pior, porque a pessoa tem um conhecimento e não está cumprindo, não está obedecendo, não está vivendo aquilo. Próximo. Pedro, o apóstolo Pedro, naquilo era João, Pedro afirma: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ninguém criou, ninguém inventou profecia nenhuma. O que nós estamos escrevendo, recebemos do Espírito Santo. Fomos inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Próximo. Pedro ainda acrescentou: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compósitas, mas nós mesmos vimos a sua majestade e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Queria parar nesse versículo para vocês entenderem uma coisa, tá? O apóstolo Pedro está
dizendo que ele não fez saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Que fábulas são essas? Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas existem correntes filosóficas no mundo que são contrárias à palavra de Deus. Nós vamos ver algumas dessas correntes filosóficas daqui a pouco. Por que é importante estudar essas correntes filosóficas? Para que a gente saiba discernir, irmãos, entre o que é certo e o que é errado. Nós vemos hoje, nos nossos dias, 2023, igrejas evangélicas que estão seguindo filosofias humanas. Mas como que eu sei que essas igrejas estão seguindo filosofias humanas? Porque eu conheço as filosofias humanas que eles estão seguindo. São parecidas com a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. Você entende isso? E não são igrejas pequenas, igrejas grandes, milionárias, igrejas com 10 mil membros, igrejas com milhares de membros, que estão seguindo doutrinas humanas. Pastores que não pregam mais a Bíblia, mas são pastores motivacionais, que pregam filosofias, que pregam, como o apóstolo Pedro disse aqui, fábulas artificialmente compostas. Então nós vamos ver alguns filósofos, né, que foram cristãos, alguns, mas que se afastaram da fé e criaram formas de acreditar em Deus que são heresias, como o agnosticismo, como o existencialismo. São palavras que a gente não está acostumado, de repente, a ouvir no dia a dia, mas são correntes filosóficas que hoje estão dentro da igreja. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque Jesus nos alertou. Jesus nos alertou nos últimos dias. Muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. A heresia tem uma base demoníaca, sim, mas por meio de que ela se manifesta? Por meio de homens que falam mentiras. Amém? O demônio não se manifesta nesses lugares, ou até mesmo nessas igrejas, para falar da doutrina de Satanás. Não. Ele usa pessoas que antes, muitas das vezes, estavam na fé, mas que por dar ouvidos a essas sugestões, a essas ideologias, eles se desviaram do caminho de Deus. E a gente precisa estudar isso. Precisamos tomar muito cuidado. Sim, pode passar o terceiro. Pode passar. Então, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso ter uma minha interpretação própria, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eu quero aqui repetir o que eu já disse, e o que a palavra de Deus diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Não importa o que o grande pensador, o grande pastor, o grande não sei o que falou. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Amém, gente? E só que a mentira agora, ela não está vindo como mentira. A mentira está vindo disfarçada de verdade. E usando a Bíblia. Usando textos bíblicos para justificar o seu erro, como Satanás fez lá com Eva. É assim que Deus disse. Você acha que a serpente usou o que ela disse? Ela usou o que Deus disse. Ela usou a palavra de Deus.
distorcer o sentido da palavra de Deus. É isso que o Satanás continua fazendo. Ele pega um texto bíblico, torce o sentido ou tira do contexto. E texto sem contexto é pretexto. Isso é um ditado antigo. Né? Então eu pego um texto isolado da Bíblia, tiro ele do seu contexto e coloco o sentido que eu quiser. No caso, esses falsos profetas fazem isso. Como a Bíblia mesmo diz que Satanás fez com Eva. E colocou uma dúvida no coração de Eva. É assim que Deus disse? Significa, é nesse sentido? É verdadeiro o que ele disse? Certamente você não vai morrer. Olha, já, primeiro ele coloca a dúvida, depois ele vem contra a palavra de Deus, diretamente dizendo, olha, certamente não é isso. Ele disse, mas ele está mentindo para você. Deus disse, mas ele está mentindo para você. Deus falou, mas ele não quer que você saiba como ele sabe. Aí já colocou no coração da Eva o quê? A soberba da vida. Uma ambição pelo conhecimento. Então eu vou conhecer como Deus conhece. Olha como Satanás é astuto. A mesma ambição que ele teve, levarei o meu trono acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, eu terei o mesmo conhecimento de Deus. Eu serei como Deus. Eu serei como Deus. Olha só. A mesma artimanha. E ela viajou nisso aí. Porque a mulher, ela é empoderada. Vocês, mulheres, são empoderadas já pelo Senhor. Vocês têm poder. Poder de quê? De edificar ou destruir o marido de vocês. Vocês têm poder dado por Deus para influenciar seus cônjuges. E a mulher tem esse poder e a mulher sabe que tem. Satanás olhou Adão de cima a baixo, procurou um jeito de pegar o Adão. Não encontrou. Aí ele pensou, achei. Se ela pode manter esse cara de pé e edificá-lo, ela tem poder também para destruir. E foi na época. Achou o ponto fraco do homem. O ponto fraco do homem não é o calcanhar de Aquiles da mitologia, é a mulher. Vocês mulheres já são empoderadas pelo Senhor. Deus já deu a vocês o poder. Só que não deu para vocês a autoridade. A autoridade ela deu ao homem. Qual a tentação que vocês sofrem constantemente, vocês mulheres? Usar o seu poder para tirar a autoridade do seu marido. Vocês têm o poder, mas vocês não têm a autoridade. Então qual é a tentação que vocês sofrem constantemente? Pegar esse poder todo que Deus deu para vocês e submeter ao marido. É isso que Deus colocou como castigo. Porque Deus disse assim, o seu desejo será para o seu marido. É um fato. É um fato. Aí é um ditado, contrário de um grande homem é sempre uma grande mulher. Por quê? Ela tem poder. Contam, né, uma história aí do Barack Obama e a Michelle, que é a esposa dele. Estavam sentados no café, tomando um café, lanchonete, não me lembro bem. E chegou um garçom, serviu a eles. E eu acho que ela era garçonete, não sei, estou bem a par da história, mas disse assim, se você não tivesse casada comigo, você seria uma garçonete. Aí ela disse, não,
Não é bem assim não. Se você não estivesse casado comigo, você não seria presidente. Porque ela colocou ali para ele que você está aí, graças a Deus. Eu te ajudei, eu te fortaleci, eu estive com você nos momentos difíceis. Então, o empoderamento da mulher é muito grande. Mas a mulher é constantemente tentada, e ela sabe que tem esse poder, de usar o poder muitas das vezes para prejudicar e não para ajudar. E é preciso que a mulher entenda que o Deus a colocou ao lado do homem como uma ajudadora e deu a ela poder, mas não deu autoridade. A autoridade ela deu ao homem. Então isso é preciso entender, né? Muitos casamentos estão errados porque a mulher, sabendo que tem poder, ela toma tudo, quer tomar também a autoridade, mas não é isso que Deus determinou. E não vamos discutir o poder das mulheres, mas vamos obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Amém? Então, toda a profecia ela foi produzida não por vontade humana, mas por vontade de Deus, vontade divina. O Senhor inspirou homens para escrever a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos para a próxima. A visão dos pais apostólicos sobre as Escrituras. Gente, Jesus, ele encarnou. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus veio ao mundo e ele chamou 12 apóstolos, estabeleceu os apóstolos. E os apóstolos, entenda, Jesus chamou 12 apóstolos para ser seus discípulos diretos. Os apóstolos também tiveram discípulos diretos, chamados na história da igreja de pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os discípulos dos apóstolos. Amém? Por que isso é importante, né? Estes incluem os escritos de Inácio de Antioquia, pastor de Hermas, o Didaquê e a epístola de Diogneto. Então são nomes que a gente não vê na Bíblia. Por que não vemos na Bíblia? Porque eles não são de um tempo aonde Jesus e os apóstolos estavam, né, ainda na terra. Eles morreram e os discípulos dos discípulos deram continuidade à obra. E nós também estamos aqui. Só que nós não somos os primeiros lá. Nós não somos os pais da igreja. Nós somos já os filhos, porque essa época já passou. Amém? Próximo. O que é o Didaquê, né? Didaquê, do grego Didaquê mesmo, tá? É ensino, doutrina, instrução. Instrução dos 12 apóstolos, ou doutrina dos 12 apóstolos, é um escrito do século I, que trata da doutrina cristã. É constituído de 16 capítulos, e apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. O título lembra a referência de Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então o que é o Didaquê? É a doutrina dos apóstolos. É um documento do século I. O século I vai de 0 a 99 anos depois de Cristo. Então já ainda, talvez João ainda fosse vivo, talvez alguns apóstolos, quando esse documento foi escrito, não sei dizer a data exata. Mas é um conjunto, é como se fosse uma primeira teologia sistemática, um esboço de uma primeira teologia sistemática da época. Então são os ensinos dos apóstolos. Tá? Aqui a visão dos pais antinicenos, né, e nicenos, sobre as Escrituras. O que é antiniceno e niceno? Não estou entendendo nada, pastor. No ano 325, se eu não estiver enganado, 325 depois de Cristo, houve um primeiro concílio ecumênico, concílio que aconteceu na cidade de Nicéia. Ali foi colocado algumas questões que haviam dúvidas ainda. A igreja tinha dúvida. Olha só, no ano 325, a igreja estava questionando com dúvidas. A principal dúvida que foi discutida nesse concílio
foi sobre a deidade de Jesus Cristo. Como Jesus pode ser homem e Deus ao mesmo tempo. Então foi uma discussão, né? Ário estava ali defendendo contrariamente, e a gente vai ter aí o arianismo, né, que combate, né, ou seja, que acredita que Jesus não é Deus, que Jesus era apenas um anjo, né, ou qualquer outra criatura menos Deus. Então, esse concílio de Nicéia foi importante porque estabeleceu definitivamente a doutrina da deidade de Cristo e a doutrina das duas naturezas de Cristo. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, a visão dos pais, né, dos discípulos desses primeiros séculos, antes do concílio de Nicéia e depois do concílio de Nicéia. Depois dos pais apostólicos, os pais do final do segundo século e dos seguintes também nos proporcionaram forte testemunho a respeito da origem divina das Sagradas Escrituras. Dentre estes temos Justino Mártir, Tatiano, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, além de outros. Então esses são alguns, né, desses chamados pais da igreja dos primeiros séculos. Agostinho de Hipona, eu separei aqui algumas citações desses homens. Agostinho de Hipona talvez tenha sido o maior teólogo da sua época, né, reconhecido. Aprendi a render, ele está falando sobre a Bíblia, aprendi a render respeito e honra somente aos livros canônicos das Sagradas Escrituras. Somente destes acredito firmemente que os autores estavam completamente livres de erro. O que ele está dizendo? Os livros canônicos da Bíblia não contêm erros. A Bíblia é inerrante. Porque era uma época que havia muitos outros escritos também paralelos. Eles, né, tiveram, já nos primeiros séculos, que decidir, né, definir esse campo. E depois, posteriormente também. Anselmo de Cantuária, né? 1033 a 1109. Na sua famosa obra Por Deus Homo, né, capítulo 22, Anselmo continuou afirmando a visão ortodoxa da inspiração ao escrever: e o próprio Deus homem originou o Novo Testamento e aprovou o Antigo. Está falando de Jesus. E como devemos reconhecer que ele é verdadeiro, não podemos divergir em nada desses livros. O que ele está dizendo? Aquilo que a gente acabou de ver. Jesus afirmou a autoridade do Antigo Testamento e a autoridade do Novo Testamento. Então, se ele, Jesus, o Deus homem, né, ele confirmou essa autoridade, nós também temos que acreditar e confiar que toda a Escritura, ela é a palavra de Deus. Como arcebispo de Cantuária, Anselmo tratou da questão da autoridade em outro tratado, em que declarou: o que é dito nas Escrituras, eu creio sem duvidar, obviamente. Então, ele afirmou, né, a sua crença nas Escrituras. Eles são importantes? São importantes, são os primeiros discípulos, né? Então, eles estão muito mais conscientes dessa verdade que nós aqui. Estamos em 2023, não é verdade? Próximo. Tomás de Aquino, né? O maior porta-voz desse período foi mesmo Tomás de Aquino, que claramente cristalizou a doutrina ortodoxa da inspiração. Na sua Suma Teológica, Tomás de Aquino afirma: o autor das Escrituras Sagradas é Deus. Então ele declara ali a autoridade da Bíblia, né, como palavra de Deus. Próximo. Então, ele faz várias menções à Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus. Martinho Lutero, né, que é um dos reformadores, ele diz o seguinte: a totalidade de Deus está na Bíblia. Quem tem a Bíblia tem a totalidade de Deus. É claro que
a totalidade de Deus seria um equívoco a gente afirmar isso, porque Deus, ele não, ele é muito maior, transcende até mesmo o livro, mas ele quis dizer que toda a verdade de Deus está na Bíblia. Então, se eu tenho a Bíblia, eu tenho toda a verdade de Deus, amém? E não toda a totalidade da essência do ser de Deus, mas a totalidade da revelação, a autoridade da sua, a totalidade da sua verdade está expressa nas Escrituras. Calvino, também um dos grandes reformadores, talvez tenha sido teologicamente maior, porque ele escreveu as Institutas, que são vários volumes de teologia sistemática escrito por ele. Diz: Calvino acreditava que a Bíblia desceu até nós da boca de Deus. Assim, devemos às Sagradas Escrituras a mesma reverência que devemos a Deus, porque elas têm a sua procedência somente nele, e nenhuma mistura humana a elas pertence. A lei e os profetas não são doutrinas entregues pela vontade e prazer de homens, mas foram ditadas pelo Espírito Santo. Então, todos esses homens, eles declararam a divindade da Bíblia, da palavra de Deus, e deram a ela sua autoridade, homologaram sua autoridade. A Igreja Histórica sobre a Bíblia. Uma pesquisa na história da Igreja Cristã, desde a época da Reforma até o tempo presente, revela que existe uma aceitação praticamente unânime, todos eles concordam, de que a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada, infalível e inerrante. Então, se você olhar, Jesus Cristo afirmou essa autoridade, os apóstolos afirmaram essa autoridade, os pais da igreja afirmaram essa autoridade, e um estudo da história da igreja, para não ficar aqui, porque senão isso ficaria muito exaustivo, todos eles concordam em relação à autoridade, à veracidade, à inerrância da Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Esta posição acompanha a visão básica da igreja antiga, e desvios deste padrão são raramente observados antes do século XIX, quando o liberalismo e a neo-ortodoxia passaram a desafiar esta exposição há muito aceita pela igreja cristã, tanto no Oriente quanto no Ocidente, entre católicos e protestantes. Então, vamos entender uma coisa: até o século XIX não havia na igreja cristã, não havia uma ideia contrária a que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Senhor. Até o século XIX. Então, a partir do século XIX, que data aí 1801 até em diante, vão aparecer pessoas, filósofos, pensadores, que vão começar a combater a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, gente? Até então não tinha problema com isso, só que a partir desse período, dessa época, começaram a surgir pensadores que vão combater a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, eles vão declarar: a Bíblia não é a palavra de Deus. E nós vemos já alguns cristãos da nossa época vivendo dessa forma. A Bíblia diz isso. Existem até igrejas que afirmam que, se estudar muito a Bíblia, o cristão fica frio. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto nós chegamos. Digo nós, não nós aqui, reunidos, mas nós evangélicos. Chegamos ao ponto de entender que a nossa experiência pessoal é superior ao que está escrito na Bíblia. Isso não é um absurdo?
Mas se você começar a conversar com alguns cristãos, eles vão dizer que creem em Deus, mas que porque passaram a noite toda orando, eles não vêm para a escola dominical. Porque é mais importante a experiência pessoal deles do que o que está escrito na Bíblia. Se você perguntar, ele nem vai dizer isso, mas a prática é isso. Porque presta atenção, irmãos, se eu estou na igreja e eu digo que creio em Deus, mas eu não vivo nada do que Ele me ensinou, o que ensina na sua palavra, eu sou um cristão não praticante ou sou um ateu praticante. Ou eu sou um cristão que não pratico, ou um ateu na prática. Eu digo que acredito em Deus, mas não obedeço nada que Ele fala. Então, na prática, eu sou ateu, porque eu não acredito. Eu digo que acredito, mas na verdade eu não obedeço, não sigo nada que Ele está dizendo. Então, na verdade, eu não sou salvo. Eu posso ser um cristão e não ser salvo? Sim. Um cristão teórico. Um cristão que não pratica a verdade. E com isso você é um ateu prático. Porque intelectualmente você crê em Deus, mas na prática da sua vida você é um ateu, vive como se Deus não existisse. Oi? Eu não sei se Nicodemos não era. Nicodemos, na verdade, ele estava conhecendo o Senhor ali, né? Assim como todos os judeus, Jesus estava dando ali a revelação dele. Tanto que depois, né, ele é um dos que vão lá buscar o corpo de Jesus. Eu acredito que ele tenha se convertido. Mas o problema é quando a pessoa já é convertida e ela não obedece a mim. Jesus mesmo afirmou em Nicodemos: você é um cara bom, você é um servo dele, não é legal. Mas se você não nascer de novo, Jesus não estava condenando o testemunho dele, a trajetória dele, estava falando uma verdade. Assim como nós. Se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Porque, irmãos, existem duas fases na nossa vida com Deus aqui nesse mundo, nesse período. Primeira fase, eu criei, aceitei o sacrifício de Jesus, criei em Cristo, recebi a justiça de Deus sobre a minha vida, estou salvo, beleza. Hoje é domingo, recebi a Cristo, maravilha. A aplicação do sangue de Jesus sobre a sua vida, da justiça de Cristo, é imediata, nenhuma condenação há. Mas quando você amanhã, segunda-feira, sai do seu trabalho, vai viver na vida do mundo, você agora tem que manter isso. Então a justificação é imediata, mas a santificação é um processo. Você vai viver por toda a sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele acredite, que ele creia. Ele está falando o quê? De um sentimento? Ele está falando de fé com fidelidade. Se você aceitou Jesus, mas depois você não foi fiel, você não exerceu a sua fé sem a obra, ela é morta. Então, onde se lê fé, lê-se fidelidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Porque não adianta eu dizer que acredito. Não adianta só eu declarar a minha fé. Eu preciso viver a minha fé. E aí esses termos, né, que Paulo mesmo usou: operar a vossa salvação, viver de tal maneira, né? Vede com grande salvação o Senhor de Deus. Então você tem que viver de acordo. Pedro fala: foi comprado por um preço muito alto. Viver então de forma digna. Porque se eu acredito, eu creio em Jesus, maravilha, glória a Deus, mas se durante a semana eu não vivi essa fé, é impossível agradar a Deus assim. É impossível.
Então, qual é o grande mal dos últimos dias? Que nos últimos dias apareceriam pessoas amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Eu diria que esse é um grande mal nosso, da nossa geração. Amar mais o prazer do que a Deus. Então a gente precisa entender que se nós estamos aqui, irmão, é para viver. Se eu não viver, para que estou? Se não for para te adorar, para que estou? A adoração no sentido de vida com Deus, não é adoração de cantar, levantar a mão. Não, adoração no sentido de culto contínuo a Deus. A gente confunde um pouco as coisas. A gente acha que a adoração é no momento culto, aqui, presencial. Não, adoração é a tua vida, a tua fidelidade, tua vida de oração, tua vida de estudo da palavra, tua vida de testemunho, tua vida de dizer não ao desejo carnal e sim para Deus. Porque você tem uma escolha. Então eu preciso viver. Então sem fidelidade, sem fé, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus. Tiago fala isso em outras palavras. Olha, a sua fé sem a obra é morta. Está dizendo o quê? Que sem fidelidade, sem a fé, fidelidade, você não pode agradar a Deus. É a mesma coisa. Com outras palavras. Então, pode passar. Ó, a história da crítica bíblica destrutiva. Olha essa Bíblia como é que está. Então, a partir do século XVIII, um pouquinho antes, nós vamos ver já pensamentos já se formando, mas pensamentos, ideologias, uma crítica destrutiva à Bíblia Sagrada. Estão tentando destruir a Bíblia, não há muita. Na Idade Média tentaram queimar, tentaram esconder, tentaram na reforma, na contra-reforma, tentaram queimar os livros, mas esse não é o pior ataque de Satanás à Bíblia. O pior ataque do diabo à Bíblia é a mente. São as ideologias, os pensamentos que surgem tentando colocar a dúvida no coração das pessoas, da sociedade. O pior é que homens de nome, homens renomados na filosofia, na ciência, estão contra a Bíblia. E nós temos que tomar cuidado com esses pensamentos. Esses homens já morreram, não fazem mais mal a ninguém, mas a ideia deles ficou. E você vai fazer uma faculdade de filosofia, de psicologia, de sociologia, das humanas, você vai ver essas ideias implementadas lá na sua grade curricular. Talvez você não, mas seus filhos, os netos, vão deparar com isso lá na frente. E a gente precisa orientar, a gente precisa saber. Até porque a salvação sua depende de você. O que você vive hoje. Próximo. Então existe uma crítica da Bíblia, dentro da ciência. Uma alta crítica e uma baixa crítica. A alta crítica, ela questiona a fonte usada para reconstruir o texto original. A baixa crítica, ela usa o manuscrito para reconstruir o texto original. Ela não questiona. A baixa crítica não questiona a Bíblia. Ela usa o material que existe para tentar reconstruir o texto original, das línguas originais. Mas a alta crítica, ela questiona a fonte que está sendo usada. A alta crítica pode ser positiva ou negativa, destrutiva. A negativa, destrutiva, ela é pressupostos contrários à teologia bíblica. Então ela vai usar os pressupostos contrários à teologia bíblica. O que são pressupostos? É aquilo que você sugere, é uma teoria, é uma ideia ainda não comprovada. Então você pressupõe.
mas você não tem certeza. A ciência verdadeira, ela é baseada nos fatos e não em teorias. As teorias são importantes para serem discutidas e se chegar a uma conclusão, a um ponto de verdade, né? Mas a teoria por si não é uma verdade, ela precisa ser comprovada. Então, ela usa a autocrítica, pressupostos que são contrários à teologia bíblica. O principal argumento é o antissobrenaturalismo do século XVII. O que é o antissobrenaturalismo? Eu não acredito no sobrenatural. Tudo que existe é composto no universo, é composto por átomos, por matéria. Se eu não posso ver, se eu não posso examinar, se eu não posso tocar, então não existe nada. Inclusive a interpretação da Bíblia que essas pessoas elas realizam uma interpretação naturalista. Então, os milagres, na verdade, não foram milagres, né? E, enfim, porque não se entendia a lei da natureza. Então, eles têm sempre um argumento, um pressuposto contrário à declaração bíblica ou às declarações sobrenaturais da Bíblia, né? E aí entra aquela... E eles chegam a ser até, desculpa, mas meio que lesos, porque, por exemplo, né? Aquela história que o pessoal, a maioria que já deve ter ouvido, né? Professor na sala de aula falando que a travessia do Mar Vermelho foi um momento em que o Mar Vermelho esvaziava, uma época que era de baixa, né, no Rio e tal. Aí tinha um menininho cristão no final da sala de aula lá, dando glória a Deus. Aí o professor olhou para ele, mas eu estou dizendo que a sua Bíblia está... não aconteceu milagre. Porque o Mar Vermelho, as pessoas atravessaram porque era baixo. Aí ele falou, não, professor, eu estou dando glória a Deus, que Deus afogou o cavalo com o exército inteiro em 22 palmos de água. Isso também é um milagre. Então ele, né, desmontou a ideia do... Não foi milagre a travessia, beleza, mas foi um milagre que o exército inteiro afogado com palmo de água. Então Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. São coisas que a Bíblia ela coloca o fato de uma forma que não tem como você contestar. E aí essas pessoas contestam tudo, são anti-sobrenaturalistas, ou seja, não existe milagre. E existem igrejas hoje, irmão, que vivem no anti-sobrenaturalismo. Os milagres são do passado, os dons espirituais são do passado, não é para hoje, não existe para hoje. O que é isso? Senão um anti-sobrenaturalismo atual. Como se Deus tivesse deixado de operar, de emanar, de agir, de interagir com a sua igreja, com o seu povo. Não, Deus permanece, irmão, presente na igreja. Deus continua operando, derramando dons espirituais, curando enfermos. Nós expulsamos demônios no nome de Jesus. Agora, com base no antissobrenaturalismo, e agora o mundo está indo já no sentido contrário, porque agora já existe também uma adoração a Satanás, os irmãos postaram lá. Então, ele já está saindo disso para voltar de novo aos mitos, né? Enfim, a um sobrenatural maligno, né? Mas vamos lá. E a baixa crítica? A baixa crítica, ela só usa os manuscritos para reconstruir o texto original. É uma ciência. É sempre positiva, construtiva, estudos das línguas originais, trabalho, né, árduo de tradução e hermenêutica, tradução e interpretação, estudo das línguas e das etnias e das diversas culturas para tentar explicar a Bíblia. Então, qual é o inimigo da Bíblia aqui? A alta crítica ou a baixa crítica? A alta crítica. A alta crítica é inimiga da Bíblia. Porque em toda ciência nós vamos ver duas ou mais ideias, né? Segmentos de pensamento. Então, aqui, nesse sentido da crítica bíblica, nós temos sempre dois braços vertentes, da alta crítica e
da baixa crítica. A alta crítica ela é contrária à Bíblia. Ela sempre destrutiva, né? A alta crítica é destrutiva. Ela sempre vai tentar desdizer, não. Ela sempre vai tentar desacreditar a Bíblia. Sempre vai tentar destruir a palavra, a Bíblia como palavra de Deus. Vai tentar desmoralizar, desacreditar a Bíblia. E a baixa crítica? A baixa crítica é uma ciência. Ela vai estudar as línguas antigas, vai estudar os manuscritos, vai estudar, vai interpretar, vai construir toda uma teologia com base nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Existem aqueles que não creem na Bíblia, mas existem também correntes, né, dentro da ciência que acreditam, que são cristãos que acreditam na Bíblia, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom? Mas nós vamos nos prender aqui à baixa crítica, à alta crítica. Nós vamos nos prender aos argumentos que são contrários à Bíblia. Por quê? Porque eu preciso conhecer o inimigo, preciso conhecer o que diz esses pensadores, em que se baseiam. Para quê, pastor? Para que eu possa conhecer e saber discernir o que é certo, o que é errado. Como eu vou saber se uma coisa é certa ou errada se eu só conheço um lado? Você já conhece a baixa crítica, você conhece a Bíblia, né, seus escritos. Nós estamos falando da baixa crítica aqui o tempo inteiro, desde a primeira aula de bibliologia. Isso é baixa crítica. Mas a alta crítica é que nós não conhecemos, mas que nós precisamos conhecer, precisamos saber. Ok? Próximo. Então a alta crítica da Bíblia, né? A crítica bíblica destrutiva, que é a alta crítica, não é o resultado de descobertas de fatos, tá? Mas de falácias filosóficas. Ela não surge a partir da história, mas da filosofia, de filosofias que são alheias ao teísmo realista presente nas Escrituras Sagradas. A mais antiga destas ideologias teve início, né? Teve início, somente um século depois da Reforma, tá? Então, nós vamos entender aí que isso começou depois da Reforma Protestante, começaram essas ideologias contrárias a se mostrar como ciência, tá? Então, a alta crítica da Bíblia, componentes da alta crítica. Estes pensamentos filosóficos que iremos estudar agora dão um significado ainda mais profundo às advertências de Paulo sobre tomar e não segundo Cristo. Então, o que são essas filosofias? São rudimentos segundo o mundo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já a Bíblia declara, né, Paulo de pessoas, vai trabalhar até nas ciências, né, na mente das pessoas, para criar ideologias contrárias, para criar a alta crítica destrutiva, que vai tentar desmoralizar a Bíblia como palavra de Deus, como verdade. Próximo. O indutivismo, né, de Francis Bacon, 1561, século XVI ainda, ao século XVII, 1626. Bacon, né, alega que toda a verdade pode ser descoberta por indução e pode ser conhecida experimentalmente. Por meio da razão indutiva, o homem pode chegar ao conhecimento dentro da verdade. O que vocês acham dessa declaração? O que é indutivismo? Lembram da lógica? Da lógica dedutiva e lógica indutiva que nós estudamos aqui? Vocês lembram, né, da indução que vem do geral, ou melhor, do individual para o geral? Por exemplo, Marcos e Eduardo são homens que andam, né, eretos e falam, né, e têm 2 orelhas, um nariz e 2 olhos. Então,
observando esses dois representantes da raça humana, eu entendo que todos os homens possuem um nariz, dois olhos, andam ereto e falam. Não, nem todo mundo. Tem pessoas que nascem mudas. Tem pessoas que não têm olho. Então, a indução, ela não é um processo perfeito, porque ela parte de uma observação de um grupo para o todo. Então, esse indutivismo, ele na verdade constitui num pensamento filosófico que vai dizer o seguinte: tudo se pode descobrir pela indução, pela experiência. Então, toda a verdade, vocês concordam que toda a verdade pode ser descoberta por um processo de lógica indutiva, mesmo que seja indutiva perfeita? É claro que não. Você entende Deus pela lógica dedutiva e indutiva? Você consegue entender a totalidade de Deus? Lógico que não. Deus é insondável. Como eu vou colocar Deus num tubo de laboratório e vou examinar Deus, entender a complexidade, a totalidade de Deus? Eu não posso fazer isso. Mas Bacon diz que pode. E toda a verdade deve ser conhecida por meio da ciência, por meio da lógica, por meio daquilo que eu posso experimentar. Se eu não posso experimentar, então eu não posso explicar, então eu também não creio. Então é uma base para o materialismo. O que é o materialismo? Eu acredito naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso provar, naquilo que eu posso experimentar. Amém? Próximo. Continuando aqui os componentes da alta crítica. O que é a alta crítica? A alta crítica, ela apoia a Bíblia ou ela quer destruir a Bíblia? Destruir a Bíblia. Então, outro braço aqui é o materialismo, de Thomas Hobbes, né? O universo, ou seja, a toda a massa de objetos, né, que existem, é corpóreo. E o que significa dizer que tem corpos? Também apresenta dimensões de magnitude, a saber, comprimento, largura e profundidade. Todas as partes desses corpos, outros sim, são igualmente corpóreas e apresentam os mesmos tipos de dimensões e, por consequência, cada parte do universo é também um corpo. E aquilo que não é corpo não faz parte do universo. Como o universo é tudo, olha, o universo é tudo. O que é isso? O que é isso? Panteísmo ou paneteísmo, né? Aquilo que não faz parte dele é nada e consequentemente também não terá o seu lugar. Ou seja, o universo é o todo. Mas o universo que ele está falando é de coisas materiais, de coisas que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso comprovar, que eu posso experimentar, né, que eu posso testar. Então, sim, né, tudo que existe no universo é um corpo. Então, se não tem corpo, não é parte do universo, não existe. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Espírito incorpóreo, não tem corpo. Então, o materialista, simplesmente, ele não acredita em Deus. Então, o materialista vai acreditar na Bíblia? Vai apoiar a Bíblia? O materialista vai buscar uma forma de desacreditar na Bíblia. Então, são as bases da alta crítica, o indutismo, o materialismo, né? Porque são crenças, né? São crenças no que é material, naquilo que pode ser experimentado e visto. Porque se não tem um corpo, então não faz parte do universo, então não existe, não terá o seu lugar, não existe, simplesmente. Próximo. O deísmo, né, de Thomas Paine. O deísmo é igual ao teísmo, menos nos milagres. O que é deísmo? Ele apresenta a ideia de que Deus fez o universo movimentar-se e desde então o universo segue seu próprio rumo. Isto é,
Deus é o Senhor ausente do universo. É uma outra ideia. Deus criou o mundo. Amém. Você crê em Deus? Creio. Deus é onipotente. Amém. Deus é eterno. Amém. Glória a Deus. O Deus eterno, onipotente, glória a Ele. Mas eu dou glória a esse Deus, mas eu não acredito que Ele está se movendo nesse mundo, que Ele se relaciona, que Ele se move. Ele simplesmente entende que Deus criou tudo, deu corda como se fosse um bichinho desse de corda, e o universo segue andando e Ele virou as costas e está aí, ó. Para Ele, Deus existe, mas é como se não existisse. Um deísta faria uma oração? Um deísta oraria? Ele até pode glorificar a Deus, mas ele não acredita que Deus pode vir sobre a vida dele. Deus pode atender a uma oração dele, porque Deus simplesmente não se envolve com a sua criação. Você entendeu? A diferença do deísmo, do teísmo, o T de tatu, né? O teísmo acredita que Deus criou todas as coisas, mas que Ele ainda se relaciona com a gente. O teísmo prega o Deus da Bíblia. O teísmo, com D de dado, ele acredita que existe um Deus, ele acredita num ser que criou todas as coisas, porém, esse Deus é ausente do universo, não se envolve, e ele muito menos atende orações, porque não está nem aí para você. E esse não é o Deus da Bíblia. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse Deus não somente interage, ele amou a humanidade de uma maneira tão grande que ele mesmo veio aqui em forma humana, morreu numa cruz, pagou o preço por nós. Aleluia! Então esse Deus é o Deus do teísmo, um T de tatu, e não deísmo. Porque o deísta não acredita em nada disso. Então o deísmo de Thomas Paine é, na verdade, um dos componentes da alta crítica. Esse cara também vai desacreditar a Bíblia, vai dizer que esse texto que eu acabei de citar para vocês não tem nada a ver com a realidade, que Deus não está nem aí para a gente, porque ele não se mexe no universo que ele criou. Próximo. Pode passar. Pietismo, né? Pietismo surgiu na Alemanha, sob a liderança de Philippe Oi? O pietismo surgiu na Alemanha sob a liderança de Philippe Jacob Spener, né? E no seu amigo próximo, Augusto Hermann Francke. Tá bom? Spener havia publicado o influente livro Pia Desideria, enquanto serviu como pastor de Frankfurt. Ele era um pastor evangélico, tá? E começou a buscar a Deus. Pastor, qual é o problema do pietismo? A gente vai ver daqui a pouco. Por volta de 1694, eles foram transferidos para Haia, né? Onde iniciaram centros de caridade e fundaram uma universidade. Até aqui, cara, esse pastor é uma bênção, né? Aqui é uma bênção. Mesmo crendo na doutrina tradicional da inspiração das Escrituras, a ênfase pietista na experiência pessoal subjetiva eventualmente nos levou a uma demolição da autoridade objetiva das Sagradas Escrituras. O problema dele está aqui, ó. Porque ele vai passar. O pietismo é um movimento de Deus. Num sentido mas no outro sentido eles desmoralizaram a autoridade da Bíblia. Por quê? É muito mais importante a minha experiência do que a palavra de Deus. E aí a gente vai ver nos nossos dias
principalmente no meio pentecostal, irmão. Se valoriza muito a experiência dos dons espirituais, da oração, e se desvaloriza o estudo da palavra de Deus. Esse é um dos defeitos, dos problemas do pietismo. E nós temos muitos exemplos na nossa sociedade, né, contemporânea. Nós temos diversas igrejas que são pietistas. Buscam muito mais a experiência do que a palavra de Deus. E eu expliquei para vocês uma vez, né? Qual é mais importante, a oração ou o estudo da Bíblia? Os dois. Qual é a asa mais importante de um pássaro? A direita ou a esquerda? As duas. Então eu não posso simplesmente supervalorizar a minha experiência em oração e desprezar o estudo da Bíblia. Também não posso supervalorizar o estudo da Bíblia e desprezar a oração. É preciso que eu tenha o equilíbrio. É preciso que eu voe, o pássaro para voar tem que usar as duas asas. Amém? Se quebrar uma asa, ele voa? Não voa. Vai ficar se arrastando aí. Então eu não posso, né, usar esses extremos, tá bom? O problema do pietismo está no extremismo, tá? Porque ser piedoso, orar, buscar a Deus é muito importante para as nossas vidas, mas eu não posso desprezar o estudo da palavra de Deus. Em contrapartida, supervalorizar as minhas experiências com Deus, tá bom? Próximo. Então está aqui o existencialismo, né? Soren, nosso Deus, Kierkegaard, né? O que ele diz aqui? A autocrítica não é prejudicial ao cristianismo verdadeiro. Então ele é um adepto da autocrítica e critica a Bíblia, dizendo que ela não é a palavra de Deus. E diz que esse tipo de crítica destrutiva à Bíblia não é, né, prejudicial ao cristianismo verdadeiro. O que ele está dizendo? O verdadeiro cristianismo não acredita na Bíblia como palavra de Deus, ele acredita naquilo que pode ser provado, comprovado, né? Enfim. Anti-sobrenaturalismo, né? Dedutismo e tudo mais. Então volta lá, por favor. Volta um slide. Não tem o 1 e o 2, né? Aqui pulou então, né? Pulou direto, né? É porque eu... tá. Pode passar o pietismo. Pode passar o pietismo. Isso, aí. Obrigado. O anti-sobrenaturalismo, né? O que é o anti-sobrenaturalismo? É uma corrente filosófica que não acredita no sobrenatural. Aí a outra parte, né? Supervaloriza, né, o material e despreza o que é espiritual. Tá bom? Então, o representante desse é esse Bento Spinoza, tá? Pode passar. Não vou ficar lendo tudo isso não, porque fica muito chato, né? O ceticismo, né, de David Hume. Esse David Hume, ele é um filósofo, é conhecido aí nas cadeiras, né, de filosofia. Ele diz o seguinte: quando remexemos bibliotecas inteiras, persuadimos por estes princípios que estrago poderíamos fazer, né? Que estrago poderíamos fazer se tomarmos em nossa mão qualquer desses volumes que trata dos assuntos de divindade, dos estudos metafísicos, por exemplo, que nos perguntemos: será que ele contém qualquer raciocínio abstrato a respeito da quantidade ou de números? Não. Será que ele contém algum raciocínio experimental a respeito da matéria, de fato e da existência? Não. Então, atire logo as chamas, pois este tipo de obra não tem nada a oferecer, apenas sofismas e ilusão. O que David Hume falou? Ele disse que não devemos acreditar em nenhum livro que
que fale sobre Deus. Apenas devemos acreditar em livros que falem de matemática, de razão, de cálculos, ou de coisas concretas, né, que se possam, na verdade, é um materialismo, né, também, tá? Só que com base chamado aqui de ceticismo, né, uma incredulidade. Atire logo a Bíblia às chamas, é como se estivesse sendo assim, porque não serve para nada, não presta para nada para a gente. Tá? O verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência não pode estar baseada em livros religiosos. Então, ele é totalmente contrário às religiões, às entidades. Próximo. O agnosticismo de Immanuel Kant, né? Kant é também um filósofo conhecido. Ele argumentou que a mente conhece somente depois de construir os dados da experiência e não antes. Portanto, conhecendo somente o que podemos ver, sentir e experimentar. Então, o que é o agnosticismo? Gnosis é conhecimento. O a tem um sentido de negação. Então, o não conhecimento. Então, aquilo que eu não posso conhecer, para mim não tem valor. Eu não posso explicar, também não tem valor. Então, ele só pode conhecer o que realmente importa é o que eu posso experimentar através de sentidos. Eu posso ver? Não. Posso tocar? Não. Então, são vertentes, né, do materialismo. Próximo. O romantismo de Schleiermacher, né, o nascimento do liberalismo. E aqui entra o nosso maior problema, né, para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos um romantismo destrutivo. Não, o romantismo não é no sentido de paixão e amor. É um romantismo filosófico. O que é o romantismo filosófico? Eu vou explicar mais ou menos. Ele se manifesta através das artes, né? Através do pensamento, através das expressões. Tá? Só que não é uma realidade que o romantismo apresenta. Por exemplo, você está assistindo uma novela. A novela é extremamente romântica. Ela pode até ser baseada numa história real, na vida real. Mas o que ela está apresentando é real? Não. Então é romantismo. Então você vai lá, né? As mulheres gostam mais de novela do que os homens, né? Tem lá o galã da novela. Toda novela tem um galã, né? Se bem que tem uns galãs feios pra caramba, né, ultimamente. Uns galãs feios. Mas estou aqui para criticar a beleza de ninguém, né? Sou mais eu. É brincadeira. Então, tá ali, né? O galã é aquele cara ideal. Ele não tem defeito. Ele não erra. Tudo que ele faz dá certo. Ele acerta tudo. Aí as mulheres ficam suspirando, né, na tela da televisão. Ah, meu Deus, que homem. Só que na vida real, ele não é aquilo. É uma mentira. Né? Então, o romantismo filosófico, ele é baseado em... Ele expressa não uma verdade. Também tem o inverso. Né? Hoje a gente vive aí as piriguetes, né? Tem ali a mocinha, aquela mulher perfeita, não tem defeito. Isso aí, a pastora Ana já levantou ali a bandeira defendendo as mulheres. Estou defendendo não, mas às vezes você fala muito do sexo feminino. Que a mulher é romantismo, mas é a parte do homem do eu tenho que terminar a aula. Então, o romantismo é baseado naquilo que não é verdadeiro. Aquela mulher também que está lá, né, ela não é uma mulher verdadeira. Ela não tem defeito, né? É perfeita em tudo. Vamos sair das novelas, vamos para alguns. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Na primeira aula ali, eu não levantei para falar, só fala do sexo feminino, que a mulher, ela isso que parece que a mulher está sob um jugo, mas para o homem receber todo esse amor, ele tem que respeitar. Isso. Porque o homem que não respeita, ele não vai ter o retorno. Uma salva de palmas. Ó, Deus
Isso aí. Quando o homem respeita a sua mulher, ele tem tudo dela. Porque a mulher, ele tem tudo. Mas muitas das vezes o homem, ele é tudo. Aí na questão da... Mas isso na vida real, o romantismo não existe essa vida real. Vamos lá pro romantismo. O homem adora um filme. No filme também tem a chuchuca que às vezes ele olha, mas ele não fala. Tem as novinhas, tem as bonitinhas, não fala. Vamos ser sinceros. Vamos ser justos. O homem ele não vai falar, porque ele sabe se ele falar vai dar ruim. Então ele manda pra ele, mas Deus ele soma o coração. O negócio é... Amém. Então no romantismo, tanto os homens... No romantismo, tanto os homens quanto as mulheres são perfeitos, não têm defeito, não apresentam nenhuma falha. Então, não é uma verdade, não condiz com a vida real. Ok? Vamos agora então para programas de entretenimento. Irmãos à obra. Você olha para o Irmãos à Obra, as casas que eles fazem são perfeitas. Mas condiz com a sua realidade? Não. As casas que são apresentadas, os materiais, primeiro que é americano, né? Até o material lá das casas é diferente daqui. Mas se você começa a ver e você começa a olhar para a sua casa, você diz assim, eu estou infeliz. Da mesma forma nas novelas, eu estou infeliz porque eu não tenho um homem desse. Eu estou infeliz porque eu não tenho uma mulher dessa. Eu estou infeliz porque eu não tenho uma casa dessa. Aí um programa de carro, cara, o cara pega o ferro velho e transforma na super máquina. Então você olha para o teu carro e olha para o carro da televisão, você olha para o teu carro, você fala assim, poxa, nunca vou ter um carro desse. O que o romantismo ele vai trazer de ruim? Ele vai trazer presta atenção, ele vai trazer um constante sentimento de insatisfação. Porque ele vai te mostrar sempre uma coisa que não é a sua vida real, mas que vai gerar em você expectativa sobre a sua vida real. Aí você olha para a casa e para o carro, né? E você olha para a sua casa, para o seu carro, e nem carro, às vezes a gente tem uma bicicleta, você olha para ele e diz assim, poxa, eu estou muito feliz. O problema do romantismo é que ele traz para a vida do ser humano, e isso explica porque muitas pessoas estão vivendo depressão hoje, não reconhecem o que tem, não valorizam o que tem, e esse tipo de programa, eu não estou dizendo que você não possa ver televisão, entenda, assista televisão, você é livre, mas eu estou dizendo que esse tipo de programação romântica, que traz um mundo encantado de Bob, né? As crianças também têm lá no desenho. O mundo encantado, que não é uma realidade na nossa vida do dia a dia, gera em você uma constante insatisfação com aquilo que você tem. Sempre a grama do vizinho vai ser melhor do que a sua. Por quê? Porque você está impregnado de romantismo. Os contos de fada e viveram felizes para sempre. Alguém até fez uma brincadeira aí nos desenhos, botaram uma continuação da história. Eles estavam brigando também com todo o casal, tinha insatisfação. Mas o que conta-se para as crianças desde pequenininha é que o príncipe encantado veio com o cavalo branco, e desceu com sua capa e tal, e salvou, matou o dragão, e salvou a princesa do monstro terrível. E a menininha ela cresce com aquele romantismo dentro dela. E quando ele olha aquele garoto bonitão, em casa, depois do casamento, peraí, aí vira Shurek. Aí vira Shurek. Aí vira ogro. Olha só. A casa que você me deu não é igual do castelo da Branca de Neve, da Rapunzel. O castelo dela não, então eu quero um castelo. Você tá meio esquisito, você casou, você tá melhorzinho, agora você tá virando meio que você era um príncipe, agora tá virando meio Shurek, meio sapo. Ela magrinha, agora tá correndo. Alguém vai
no grupo de família, aí alguém olha com alguém, né, e fala assim, poxa, fulano está tão acabado, né? Ele era assim. Eu tenho inspiração. O que acontece com todo. A princesa continua princesa. Mas eu tenho inspiração. Então, o romantismo. Não, o problema é o homem. Então, o romantismo ele traz uma ideia. Gente, isso é tão verdade. Isso é tão verdade. Que tem gente que vicia. Tem gente que vicia na mentira. E deixa a sua vida de verdade. E o pior é que os governantes, os poderosos, sabem disso. E como em Roma davam pão e circo, os pobres miseráveis, os que trabalhavam trabalho escravo, nem tinham que comer direito em casa, o cara saía cansado para ir para o Coliseu. E no meio da apresentação do Coliseu, tinha alguém, os funcionários do governo, um cesto de pão jogando pão assim, para arquibancada. As pessoas brigavam pelo pão, comia pão e assistia o espetáculo. Comia pão e assistia o espetáculo. E está tudo certo. Viva o governador, viva o imperador, ele nos trouxe diversão e pão. E na vida real, vamos chicotar, vamos escravidão. E, infelizmente, nós somos uma sociedade que não aprendemos a amar os livros, não aprendemos a amar a leitura, não aprendemos a gostar de estudar. Ler é um fardo, estudar é uma crucificação. E por que isso? Porque a sociedade, ela trabalha, os poderosos sempre vão trabalhar, tirando de você aquilo que é importante para te dar diversão. Por exemplo, logo que voltou agora a Lei Rouanet, a Cláudia Raia pegou 5 milhões de reais dos impostos que eu e você pagamos para ficar fazendo show, espetáculo. Isso é simples. Você trabalha, teu suor, você ganha o seu pão, com muita dificuldade. Aí alguém que vai fazer um espetáculo, vai divertir a multidão, pega 5 milhões. Eu pergunto a você, quando você vai ter 1 milhão na tua conta? Nunca. Mas alguém que vai divertir a massa, preste atenção, alguém que vai divertir a massa, um artista só, 5 milhões para fazer um show. Eu estou falando de um artista. Quantos artistas nós temos? Muitos. Então, vamos lá. O romantismo continua, sim ou não? Sim. Sim. Eu não estou dizendo que você não possa se divertir no cinema. Mas eu estou dizendo que o que realmente importa, irmão, é a vida real. Quem assistiu Matrix aqui? Matrix. Se você não assistiu, assiste Matrix. Ele vive no mundo virtual, te faz de conta. Tudo ali é mentira. Ele faz tudo. Ele está ali enganado, ele está ali. Ei, presta atenção. Qual é a realidade dele? A vida real dele? Ele está numa cúpula, cheio de tubo enfiado no corpo dele, a máquina drenando a energia dele. Essa é a realidade dele. Como ele se vê? Trabalhando, bem sucedido e tal. Entendeu? Nós vivemos uma Matrix. E isso é o mundo do romantismo filosófico. Pastor, eu vim aqui estudar a Bíblia. Para que o senhor está falando de romantismo filosófico? Porque o romantismo filosófico vai influenciar no Evangelho. Existe uma corrente protestante, existe uma corrente religiosa
chamado liberalismo, que vai sofrer influência de todas essas ideias que nós estamos estudando até agora, e que vai, né, sofrer influência do romantismo filosófico também. E nós vamos, domingo que vem, estudar sobre esse cara aí, Schleiermacher. É um nome esquisito, né? Mas ele é que vai trazer o liberalismo, né, para dentro do Evangelho. E nós temos hoje inúmeras igrejas liberais, né? E isso é prejudicial, isso é heresia, isso é pegar a Bíblia e distorcer. Então, prega-se a mentira como se fosse verdade. Isso também é o romantismo dentro da igreja. Prega-se uma coisa que não é a verdade, como se fosse a verdade. Eu não estou falando que você não pode ver os seus programas prediletos. Eu estou dizendo que se você fizer disso uma rotina na sua vida, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Porque eu vou falar uma coisa para você. O que é prosperidade? Pode apagar, por favor, ali. Pode desligar. Nós vamos terminar já. O que é prosperidade, irmãos? O Senhor meu pastor, nada me faltará. O texto original diz: o Senhor meu pastor, de nada eu tenho falta. É completamente diferente. Nada me faltará, que tem o sentido, tudo que eu quero eu vou ter, para o sentido de que eu não faço, eu não sinto falta de nada. Há pessoas que têm um iPhone e não estão satisfeitos com tudo. Há pessoas que têm uma casa bonita, própria, carro na garagem, dinheiro na conta, tá? Era para ser uma pessoa feliz, mas ele não é feliz. Sabe por que essa pessoa não é feliz? Porque ela está impregnada de idealismo romântico. Porque esse romantismo ideológico gerou nessa pessoa uma alma extremamente insatisfeita com tudo. Nada está bom para ele ou para ela. Nada está bom. Nada. Eu tenho um celular da hora. Lançou outro agora. Esse não presta mais. É o Matrix. Na vida real é um miserável, um pobre. Não tem dinheiro para comer um bife, mas quer o iPhone, nem sei quanto é que custa. Aí você vai na casa de alguém que ele tem uma mesa humilde, uma cadeira humilde, ele tem uma casa humilde, mas você vai entrar ali, ele é feliz. Por quê? Porque ele ou ela não sente falta de nada. O Senhor é o seu contentamento. Eu não tenho o iPhone da hora, eu não tenho a mesa que queria, eu não tenho a TV tal, eu não tenho o carro XYZ, mas eu tenho o Senhor, que é o meu pastor, é Ele que me faz repousar em verdes pastos, Ele me guia às águas tranquilas. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, como profeta do Senhor: se você buscar a Deus em oração e se empenhar em buscar o Senhor, você vai começar a experimentar coisas que as outras pessoas não podem experimentar. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Jesus é algo interno e não externo. Não se mede pelas coisas e pelos bens que a pessoa tem. Um alerta: cuidado com o que estão jogando dentro da sua mente.
Cuidado com o romantismo ideológico. Cuidado com a mentira que o diabo está soprando no teu ouvido. É assim que Deus disse. Nem vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Que Deus nos livre, né? A gente não vive numa escravidão com correntes nos braços, nas pernas, no pescoço, chicotes, ferindo as nossas costas. Mas tentam nos escravizar. Aqui, ó. Olha para mim aqui, por favor. Tentam nos escravizar aqui. Tentam fazer de você uma pessoa insatisfeita constantemente. Tentam dizer para você que a vida que você tem não vale a pena. Que você é miserável. Que você não tem, o outro tem. Em nome de Jesus o Nazareno, repreenda esse pensamento da sua cabeça e busque consolo e conforto no Senhor e na sua palavra. E você vai ver que essas ideologias todas não valem a pena. Você é eleito de Deus. Você, salvo em Jesus, tem uma vida eterna. Cuidado. O diabo quer fazer de você um porco. Não se ofenda. Mas o porco só olha para baixo. E quando ele tenta olhar para o lado, tem as orelhas compridas e tanto mal. E só vê a lavagem que está na frente dele. Deus não nos chamou para sermos porcos, irmãos. Deus nos chamou para sermos águias. Vamos levantar voo. Vamos olhar além do que é material. Vamos olhar além. Porque o que o diabo mostra para você na televisão, nas redes sociais, na internet, é um romantismo ideológico idiota, que não é a sua realidade. Sai daí. Comece a valorizar tudo que você tem dentro da sua casa. Valorize a sua mulher, valorize o seu marido, valorize o seu filho, valorize o seu pai e a sua mãe. Sabe por quê? O pai e a mãe da novela, da rede, da série, não é verdade. Estão na Matrix. Você tem uma vida real aqui para viver. E a Bíblia diz para você honrar teu pai e tua mãe. Que o Senhor nos liberte. Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Senhor, e pedimos, ó Deus eterno, que o Senhor nos leve, Pai, ao conhecimento da verdade. Que o Senhor nos ajude a identificar, ó Deus, aquilo que é mentira. E discernir, ó Pai, entre a verdade e a mentira. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E que todos digamos amém. Agora ensaio do Ministério de Louvor, 5 horas da tarde, nós teremos o nosso culto em nome de Jesus. Pode encerrar, por favor.